Paz do Senhor Jesus, uma boa noite, sejam bem-vindos, amém? A paz de Cristo seja com todos vocês. Por gentileza, vocês podem me responder se vocês estão ouvindo? Vocês conseguem me ouvir? A paz do Senhor, uma boa noite para todos vocês. Vocês conseguem me ouvir? Por gentileza? A paz de Cristo seja com todos vocês. Por gentileza, alguém pode me dizer se o áudio está saindo? Vocês conseguem me ouvir? Pode me ajudar, por favor? Amém, boa noite, graça e paz seja com todos vocês que estão chegando. Eu peço por gentileza, vocês podem me avisar aí se está saindo áudio para vocês? Vocês conseguem ouvir a minha voz, por gentileza? Para que não fique aqui falando sem sair áudio. Amém? A paz de Cristo seja com todos vocês. Amados, eu peço encarecidamente, por gentileza, alguém pode me dizer se está saindo áudio? Se vocês conseguem me ouvir, por gentileza, é só digitar aí, tem áudio, estou ouvindo. Obrigado, irmã Pati, graças a Deus, muito obrigado. Obrigado, Deus abençoe a sua vida. A paz de Cristo, boa noite para todos vocês. Hoje iremos falar sobre a nova criatura em Cristo, amém? Em nome de Jesus. Você que pode, por gentileza, eu peço que você pegue a sua Bíblia, você que pode, amém? Irmão Luiz, eu não posso, não tem como eu pegar minha Bíblia agora. Irmão Luiz, eu nem Bíblia eu tenho. Não há problema. Eu peço que você atente para a palavra de Deus. Você que pode, pegue, para que juntos possamos meditarmos, amém? Na palavra de Deus. Para que não fique somente em minhas palavras. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Você que puder, por gentileza, eu peço que compartilhe essa mensagem, para que ela possa alcançar mais vidas que precisam ouvir a palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Podemos observar que alguns entram, olham e saem, e se cumpre o que Jesus disse em João capítulo 3, versículo 19, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. A luz é Cristo, a palavra de Deus. E muitos entram, olham e vê qual é o conteúdo, do que se trata, e saem e vão em busca daquilo que agrada o seu coração. Mas a palavra do Senhor diz que bem-aventurado é aquele que ouve e guarda a palavra de Deus, desculpa. Bem-aventurado todo aquele que ouve a palavra de Deus. Amém? Então você que está chegando, permaneça para que você possa ouvir essa palavra. Porque hoje você tem a oportunidade de ouvi-la. Mas haverá um dia em que essa palavra aqui ela não estará mais disponível. Ela não estará mais, ou melhor dizendo, ela não estará mais acessível ao homem e à mulher. Por que, irmão Luiz? Porque haverá um dia, atentem para isso, haverá um dia em que o sétimo anjo, ele vai tocar, ele vai soar a sétima e última trombeta.
E acontecerá que Jesus descerá nos ares, e a igreja será tirada da terra, será arrebatada. Aqueles que estão nos túmulos, sepultados, aqueles que desceram a sepultura nos túmulos, estão nos túmulos, que desceram a sepultura em Cristo, ressuscitarão primeiro, ó glória, subirão. E os que ficarem vivos na terra serão arrebatados a seguir. E o Espírito de Deus será retirado junto com a igreja. E por isso que a palavra de Deus não estará mais acessível a ninguém nesse mundo, em nenhum canto dessa terra. Amém? Isso aqui é muito sério, queridos. Isso aqui é muito sério. Estamos vivendo em um tempo, estamos vivendo uma geração aonde o espírito do engano, a manifestação do espírito do erro, tem enganado a muitos. Com uma falsa doutrina, um falso ensinamento, parecendo ser de Deus, mas não é Deus. Amém, querido? Então vigiai. Não ignore a palavra. Não rejeite a palavra. Não faça pouco caso da palavra. Mas lembre-se, ainda há tempo. A palavra de Deus ainda está acessível para que possamos ouvi-la. Amém? Em nome de Jesus. Graça e paz, pregador Tom. É verdade, o que ficar terá que suportar o governo do anticristo. Isso é fato, né? E é assim. Então, meus irmãos, você que pode pegar a palavra de Deus, pegue sua Bíblia, para que possamos meditar. Você que não pode pegar, eu peço que você ouça a palavra de Deus. Amém? Livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Você que não pode pegar sua Bíblia, ouça a palavra de Deus. Você que está na FOIU, ouça a palavra de Deus. Enquanto a palavra de Deus está acessível ao homem e à mulher nessa terra. Amém? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. A palavra do Senhor diz assim, o apóstolo Paulo dizendo para a igreja: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém? Oh, glória! Então, queridos, essa palavra, o apóstolo Paulo, ele vem trazendo para a igreja de Corinto. E essa mesma palavra, ela confronta o homem e a mulher nos dias de hoje. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, por meio do Espírito Santo de Deus, ele vem dizendo: assim que, se alguém está em Cristo, amém? Se alguém está em Cristo, Cristo não é religião. O Cristo a qual o apóstolo Paulo está mencionando aqui não é o Cristo que está pendurado no madeiro, não é aquele Cristo morto que nada pode fazer, criado pelo homem, pela religião. Não. O Cristo a qual o apóstolo Paulo menciona, assim que, se alguém está em Cristo, é o Cristo ressurreto. É o Cristo, o Filho do Deus vivo. É aquele que se entregou na cruz pelos meus e pelos vossos pecados, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? É esse Cristo que Paulo está mencionando aqui, o ressurreto.
Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Opa, peraí. Então Paulo está dizendo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, o cristão, ele não pode viver ao contrário aos ensinamentos de Cristo. Porque a palavra é bem clara. Se alguém está em Cristo, eu faço uma pergunta para você hoje que está ouvindo essa mensagem. Você está em Cristo? Os seus frutos irão dizer. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Opa, então se eu estou em Cristo, se eu abro a minha boca e digo eu estou em Cristo, eu tenho que ser uma nova criatura. Porque se eu estou em Cristo, Cristo está em mim. E se Cristo está em mim, o pecado não pode habitar em mim. Os prazeres da carne não podem habitar em mim. Amém? Os embaraços desse mundo, dessa vida, não podem estar em mim. Porque eu sou uma nova criatura em Cristo. E a palavra diz o quê? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, o cristão, ele não vive mais nas práticas do passado, porque ele está em Cristo, ele é uma nova criatura. Ele vivia no erro, vivia nas trevas, no pecado, no mundão, perdido, alucinado. Mas hoje não. Hoje ele é uma nova criatura em Cristo, porque ele está em Cristo e Cristo está nele. Ele vive diferente, ele pensa diferente, ele fala diferente, ele olha diferente, ele ouve diferente, ele deseja no seu coração diferente. Ele se veste diferente. Não estou falando aqui de usos e costumes, mas eu estou falando aqui de uma nova criatura, com prudência, com sabedoria e com a direção do Espírito Santo em vossa vida. Amém? Uma nova criatura. Ou seja, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Não vai viver como vivia no passado. Não vai falar o que falava no passado. Não vai olhar como olhava no passado. Não vai... Eita glória, eu vou falar, Jesus. Não vai ouvir o que ouvia no passado. E não vai desejar no seu coração o que desejava no passado. Não vai para lugares que iam para o passado. Entende, meus irmãos? É isso que Paulo está dizendo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já se passaram. O pecado, as trevas, os desejos da carne, tudo aquilo que não agrada a Deus, se passaram, é passado. E eis que tudo se fez novo, por meio do Espírito Santo, por meio da presença de Deus, por meio da graça de Deus. Porque hoje, ele vive lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Em Romanos diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então antes ele vivia no pecado, mas hoje a graça de Deus superabundou a vossa vida. Ele vive diferente, ela vive diferente, ele anda diferente, ela anda diferente. Mas hoje nós temos visto que ainda no meio do povo de Deus há aqueles que não estão vivendo conforme a palavra de Deus, mas eles dizem que Cristo está neles, mas as suas obras, os seus frutos, o seu comportamento dizem ao contrário. Amém? Então eu quero que vocês entendam isso, meus irmãos. Eu quero que vocês atentem para isso. Por quê? Porque Paulo está dizendo que o cristão, a cristã, não deve viver de aparência. Amém? A igreja de Cristo, ela não vive pela aparência. A igreja de Cristo, ela é renovada pelo Espírito Santo. A igreja de Cristo, ela não vive mais enfiada no pecado. A igreja de Cristo, ela é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. É isso que Paulo está dizendo para a igreja. Que devemos sermos uma nova criatura, mas com os frutos.
do Espírito, e não com as obras, e não trazendo consigo as obras da carne. É isso que Paulo está dizendo. O cristão tem que viver diferente. O cristão não pode andar como andava no passado. Não. O cristão tem que viver de uma vida que vá glorificar o seu Senhor. Paulo está sendo bem direto e objetivo aqui na palavra. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Vamos ver como é que a nova criatura vive em Cristo. Gálatas capítulo 5. Vamos lá, Gálatas capítulo 5. Ô glória. Vamos ver aqui como é que a nova criatura vive. Irmão Luiz, eu não sei como é que a nova criatura vive em Cristo. Eu estou em dúvida, irmão Luiz. Eu estou meio perdido aí nesse assunto aí. Vamos lá, vamos ver. Vamos aqui em Gálatas. Amém? Deixa eu só achar aqui Gálatas aqui. Essa Bíblia aqui é nova. Achei, Gálatas capítulo 5. Olha só como é que a nova criatura ela vive em Cristo. Atenção, você que está ouvindo a mensagem, atenção, ouça, aprenda como é que a nova criatura ela vive em Cristo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é: a nova criatura vive em amor, em gozo, em paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. É dessa forma que a nova criatura em Cristo vive. Agora vamos ver como é que a velha criatura vivia. Vamos ver como é que a velha criatura vivia. Ainda em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Porque as obras da carne, a velha criatura, o velho Luiz Alberto, vivia assim, ó. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são. A velha criatura como é que vivia? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. É dessa forma que a velha criatura vivia. E é isso que Paulo está dizendo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, a nova criatura, o cristão, ele não pode viver com as obras da carne. Novamente. O cristão não pode viver de forma alguma praticando as obras da carne. Não pode. Não pode, querido. Está errado. Se você diz que nasceu da água do Espírito, se você diz que Cristo está contigo na tua vida, mas se você pratica as obras da carne que eu acabei de ler aqui em Gálatas 5,19, você não se tornou uma nova criatura. Você está preso no velho homem do passado, na velha mulher do passado. Era isso que o apóstolo Paulo, por meio do Espírito de Deus, ele estava mostrando para a igreja de Corinto, que ainda no meio do povo havia aqueles que estavam vivendo com as práticas das obras da carne. E hoje, muitos, não todos, muitos no meio do povo de Deus, dentro das igrejas, dos templos, estão vivendo assim. Estão pregando, estão rodando, estão pulando, mas não se tornaram uma nova criatura em Cristo. Tem aparência, mas não vivem segundo a palavra. Ainda estão presos nas obras da carne. Ainda bebem, ainda fumam, ainda se prostituem. Ainda são idólatras, mentirosos. Estão presos nas práticas de prostituição, da pornografia, da masturbação, da fofoca, da inveja, da ira, peleja, contendas. Tem apenas aparência. Por fora, aquela aparência de que nasceu de novo. Por fora, aquela aparência que se tornou uma nova criatura em Cristo. Mas por dentro, o velho homem, a velha mulher, ainda está online, ativo, vivo, fortificado por conta do pecado. Amém, queridos? Então quero que vocês entendam uma coisa.
O evangelho de Cristo, ele é renúncia. Para que eu possa me tornar uma nova criatura em Cristo, eu tenho que viver aquilo que Jesus disse em Mateus 16, 24. Jesus disse para os discípulos: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu tenho que renunciar, eu tenho que abandonar, eu tenho que largar o pecado e me tornar uma nova criatura em Cristo. Irmão Luiz, como é que eu me torno uma nova criatura em Cristo? É quando eu me arrependo dos meus pecados. É quando eu me coloco diante do Senhor e confesso meus pecados a Ele. É quando dentro do meu coração há um desejo de se afastar daquilo que não agrada a Deus. Amém? Cristo do alto dos céus precisa ver dentro do coração do homem e da mulher o querer abandonar o pecado, o querer se tornar uma nova criatura. Cristo conhece o nosso íntimo, querido. O homem engana o homem, mas aquele que vê todas as coisas no oculto, ninguém engana. Que engana, querido? Entendeu? Que engana. Então, meus amados, Paulo está mostrando para o povo aqui em Corinto que o evangelho não é vivido no pecado. O evangelho não é vivido na aparência. O evangelho em Corinto, que o evangelho não é vivido no pecado. O evangelho não é vivido na aparência. O da vida do homem e da mulher. Amém, queridos? Então, meus amados, entendam isso. Entendam isso. Isso é o evangelho. O evangelho de Cristo é mudança de dentro para fora. É renunciar ao pecado. É abandonar as práticas que não convêm a Deus. Não tem como. Atenção. Isso aqui é muito importante, queridos. Não tem como eu querer viver assim, ó, com a Bíblia em uma mão e o pecado na outra. Não tem como, querido. Não tem como. Paulo está dizendo que assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, querido. Tudo é novo, tudo é feito novo. E a novidade começa dentro do íntimo de cada um de nós. Não adianta eu vir para cá para pregar aqui para a igreja, para os irmãos e irmãs, adulterando, traindo a minha esposa com mentira, me masturbando em pornografia, em bebedice, em idolatria, em feitiçaria. Não adianta, querido. Eu posso enganar o homem, mas aquele que criou todas as coisas, aquele que disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conhece todas as coisas, querido. Conhece todas as coisas. Amém? Então, meus irmãos, vamos viver o evangelho verdadeiramente. Vamos parar de hipocrisia, vamos parar de enganação. Vamos parar de viver de capa, de aparência. Não, não é dessa forma que Deus quer que a igreja viva. Deus, ele quer que a igreja viva se tornando uma nova criatura em Cristo. Deus, ele quer que o cristão tenha dentro dele o Espírito Santo, a graça. E hoje, muitos estão vivendo de aparência, sem o Espírito. Porque onde tem pecado, o Espírito não habita. É isso que Paulo está dizendo para a igreja. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, meus amados. E as coisas velhas se passaram. Então, Cristo me libertou, Cristo me purificou, Cristo me santificou. Então eu não posso viver novamente nas práticas da prostituição, da masturbação, da pornografia. Eu não posso viver com isso no meu dia a dia novamente. Eu não posso. Está errado. A minha mente tem que estar voltada para o céu, para as coisas do Espírito de Deus, em oração, jejuando, lendo a Bíblia, me consagrando, vigiando, fugindo de toda aparência do mal, não me assentando na roda dos escarnecedores. É dessa forma que a nova criatura em Cristo vive. Amém, queridos? É dessa forma. É dessa forma, queridos. É dessa forma.
Não há como viver o evangelho diferente. É impossível. O evangelho é desse jeito. É desse jeito. Mais uma vez eu digo aqui para os amados irmãos e irmãs, o evangelho de Cristo é renúncia. O evangelho de Cristo é santificação. O evangelho de Cristo é santidade. O evangelho de Cristo é mortificar a carne todos os dias para o pecado. O evangelho de Cristo é dizer não. O evangelho de Cristo é dizer não quero. O evangelho de Cristo é dizer sai, em nome de Jesus, tentação. E buscar a presença de Deus, a graça de Deus sobre nós. Isso é o evangelho. É se alimentar da palavra. Não se alimentar do pecado. É viver a palavra. E não viver de mão dadas com o pecado. É ser cheio do Espírito Santo. E não ser cheio da imundícia desse mundo caído pelo pecado. Entendam isso, meus irmãos. Isso é o evangelho. Era isso que Paulo estava instruindo a igreja de Corinto. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se você diz que está em Cristo, mas você vive com as obras da carne, você não se tornou uma nova criatura. Não. Porque aquele que está em Cristo, ele não tem um desejo de pecar novamente. Ele não tem. Não tem, querido. Aquele que verdadeiramente abre o teu coração e convida Cristo para adentrar e diz, Senhor, eu não quero mais viver no pecado. Senhor, eu não quero pecar contra ti e a tua palavra. Senhor, eu quero viver para ti. Esse não vive mais conforme vivia no passado. Porque Deus o encherá. Deus enche o vaso. E o vaso é transformado. Aonde abundou a graça, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Lembra da palavra de Deus em Romanos? É isso, queridos. Então, se o vaso está cheio do Espírito Santo, não há espaço para o pecado. Não quer dizer que o pecado não vai se aproximar. Não quer dizer que as tentações não virão. Porque virão. Mas o vaso, a nossa vida, vai estar cheia. E vamos ter força para dizer, eu não quero pecar. Eu não quero pecar. Amém? Em nome de Jesus. Graça e paz. Irmã Larissa, boa noite. Seja bem-vinda, amém? Amém, pregador Tom. Amém, querido. Seja bem-vindo. Amém? Então, queridos, é isso que devemos entender. Que o evangelho de Cristo não é para ser vivido conforme a minha vontade. Não é para ser vivido conforme o teu querer. Não é para ser vivido como eu penso, como eu acho, como eu quero, não, querido. O evangelho de Cristo é para ser vivido segundo isso aqui, ó. Se alguém, pois, está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. É dessa forma que devemos viver o evangelho. Por meio do Espírito de Deus. E devemos ter conosco os frutos do Espírito. E não as obras da carne. E hoje, eu vou falar algo aqui muito importante. Eu não estou julgando, eu não estou apontando. Mas é uma grande realidade porque eu vivi isso. Muitos estão vivendo dentro das igrejas, congregações, no meio do povo de Deus. Convencidos, mas não convertidos verdadeiramente ao Cristo ressurreto. Ao Cristo a qual Paulo pregava. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque eu vivi dessa forma. Eu vivi assim. Ah, irmão Luiz, então está dizendo porque você viveu assim, todo mundo vive, querido? A palavra diz o que? Aquele que pensa que está de pé, ou aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Todos nós estamos sujeitos ao erro. Por isso, eu vivi assim, convencido. Mas eu não era convertido. Amém? Havia em mim práticas do passado. Mas eu tinha o que nas minhas mãos? A espada do Espírito.
Então isso não quer dizer nada, querido. Você ter posição, ter cargo, você ser pastor, missionário, missionária, diácono, apóstolo, reverendo, mestre, isso não quer dizer nada. Você ser doutor não quer dizer nada. Nada. Mas se você se tornou uma nova criatura em Cristo e não vive mais nas práticas do pecado, nas obras da carne, como vivia no passado, aí sim, aí quer dizer muita coisa, quer dizer tudo. Então não se iludem. Ouça isso aqui, muito importante, irmãos. Não se iludem por aparência. Não se iludem por vestimentas. Não se iludem por eloquência, falar bem, orar bem. Vou falar, Jesus. Não se iludem por movimentos, roda-roda, línguas estranhas, profetizar, revelar. Cuidado, queridos, não se iludam. Não se iludam. Não se iludam por gravata, por paletó. Não se iludam por roupão até aqui, até nos pés. Não se iludam. Não se iludam. Porque o homem e a mulher têm que nascer da água e do Espírito. E Jesus disse uma certa vez que a árvore, ela se conhece por seus frutos. E aquele que está em Cristo, nova criatura é. Terá bons frutos. O próprio Espírito Santo se encarregará de dizer: aquele ali é de Deus. Aquela é de Deus. Ninguém precisa chegar e falar. Eu não preciso chegar aqui e falar. Não. Não. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque tem muitos que chegam se apresentando. Eu sou pastor tal. Eu sou missionário tal. Eu sou reverendo tal. Não há necessidade disso. Porque aquele que é de Deus, Deus o apresenta. Amém? Deus o envia. Envia. Porque a árvore se conhece pelos frutos. Paulo está dizendo, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, no falar, você vai perceber algo diferente. Poxa, aquela pessoa ali, ela fala diferente. Tem algo diferente ali na fala dela. Poxa, aquela pessoa ali me tratou diferente. Tem algo diferente na vida dela. Poxa, o semblante daquela pessoa é diferente. É a presença do Espírito Santo. Porque se tornou uma nova criatura em Cristo. E carrega com ela, carrega com ele a paz do Senhor Jesus, a presença do Cordeiro de Deus. Porque não vive mais nas práticas do pecado. Não vive mais nas obras da carne. Não. Mas vive em Cristo. E Cristo nele. Ou Cristo nela. Amém, queridos? Irmã Fabiana, boa noite, graça e paz. Seja bem-vinda, mulher de Deus. Então, queridos, é isso. É dessa forma que devemos viver. Não tem atalho, não tem segredo. Não. Não. É só vivermos o Evangelho de Cristo. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Para se tornarmos uma nova criatura em Cristo, nós temos que querermos vivermos em Cristo, para Cristo. Não podemos andarmos divididos, cocheando entre dois pensamentos. Não podemos querermos andarmos com Cristo de um lado e com o mundo do outro. Não, não vai dar certo. Ou se tornamos uma nova criatura em Cristo, ou vivemos como uma velha criatura no pecado. Não tem como. Não tem como eu vir para cá com uma latinha, uma garrafa de cerveja na mão e está dizendo para a amada igreja, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eu não posso, querido. Se Cristo me libertou da bebida,
posso, amados. Está entendendo? Eu não posso. Tudo me é lícito, diz a palavra do Senhor, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Posso, querido? É uma questão de escolha. Uma questão de escolha. Cristo não obriga ninguém a se tornar uma nova criatura. Não, querido. Não. Mas o diabo, ele trabalha incansavelmente para aprisionar o homem e a mulher no pecado. Amém? Então esse é o tempo, querido. É tempo de se tornarmos uma nova criatura em Cristo. Você que está vivendo uma vida de qualquer maneira na presença do Senhor, é você, crente. É você mesmo que está ouvindo essa mensagem. Você que está vivendo uma vida de aparência, de engano, Deus conhece o teu coração. Amém? Você que está vivendo uma vida segundo a tua vontade, não a vontade de Deus. Você que está cocheando entre dois pensamentos. Você que está com um pé, como dizem, né? Um pé na igreja e um pé no mundo. Cuidado. Não é tempo disso não, amados. Quer viver no pecado? Então se afasta. A palavra diz aqui em Apocalipse: aquele que está limpo, limpe-se mais. Purifique-se mais. Santifique-se mais. Ore mais. Jejue mais. Medite mais na palavra. Se consagre mais. E aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Se embriaga com os prazeres desse mundo. Se deleite com os deuses desse mundo. Entrega-se às paixões da carne desse mundo. Mas uma coisa é certa. Quando o anjo tocar a 7ª e última trombeta, só vai subir no arrebatamento aquele que se tornou uma nova criatura em Cristo, e Cristo vive nele. Oh, glória! É dessa forma. Não tem massagem no pecado. Não tem meio termo. Não tem, queridos. Amém? Eu sei o que é viver de aparência. Eu sei o que é viver convencido e não ser na presença de Deus. Eu sei, queridos. Por isso que eu estou falando isso. Você acha que eu vim para cá para falar isso de qualquer maneira? Não, queridos. Primeiro essa palavra veio para mim, ó. Luiz Alberto aqui, ó. Amém? Então o que eu estou falando aqui, isso aqui é o meu dia a dia, meus amados. É o que eu me esforço para viver. Eu não vim aqui somente para falar aqui para os amados irmãos, porque não é somente falar. Nós temos que viver, nós temos que falar e praticar. Não podemos viver de aparência. Eu não posso vir simplesmente aqui, deixa eu ver o que eu vou falar aqui hoje aqui para aquele povo. Abrir aqui e vou falar. Não, queridos. Eu tenho que viver o que eu falo. Amém? Eu tenho que viver o que eu falo. Então, meus amados, para mim poder estar aqui hoje, o Senhor me ensinou a se tornar uma nova criatura em Cristo. Porque esse que vos fala aqui no passado, como já foi dito, vivia de aparência, vivia convencido. Mas porque esse que vos fala aqui no passado, como já foi dito, vivia de aparência, vivia convencido. Mas e por um tempo vivia assim. Mas um dia, o Senhor Jesus me mostrou como é viver o Evangelho. O que é o Evangelho? E foi quando o Senhor me resgatou da lama que eu estava no pecado. O Senhor me mostrou que o Evangelho não é aquilo que eu pensava ser e vivia. E aí veio ao meu coração o quê? Mateus capítulo 16, versículo 24.
Jesus dizendo, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Ou seja, Jesus me ensinou que o evangelho é renúncia. Eu tinha que renunciar o que estava aqui dentro, ó. O velho homem, os desejos carnais, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, para poder seguir a Ele. Está entendendo, meus irmãos? Não se pode querer seguir a Cristo de mão dadas com o pecado. Não. Você tem que escolher. E Jesus colocou diante de mim uma escolha. E eu escolhi renunciar. Eu escolhi abrir mão do pecado. Foi fácil? Não, queridos. Mas o Senhor me mostrou que eu não tinha que pensar como eu ia vencer o pecado. Não. Jesus me mostrou o seguinte, que eu tinha que dizer não. Jesus me mostrou que eu tinha que desejar no meu coração não mais viver como eu vivia. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, quando Jesus me mostrou isso, que eu tinha que primeiro não querer mais. Jesus me ensinou que não era com as minhas forças, melhor dizendo, que eu ia vencer o velho homem. Você que está ouvindo essa palavra, entenda uma coisa. Não é você que vence o pecado. O seu papel não é vencer o pecado. O seu papel é não querer o pecado, é não desejar o pecado. Porque a obra quem faz é o Espírito Santo. A força quem dá ao homem e à mulher para poder resistir é o Espírito Santo. Amém, queridos? Então isso o Senhor me mostrou, isso o Senhor me ensinou. Que eu que tinha que dizer não. Eu que tinha que não querer. Porque quem ia me dar força para vencer o pecado era o Espírito. Era o Espírito. E aí, se torna uma nova criatura em Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo vai trabalhando de dentro para fora. No íntimo do homem e da mulher. Deus vai moldando o coração, Deus vai lapidando, Deus vai santificando, Deus vai renovando. E Deus vai preenchendo o coração do homem e da mulher da presença dele. Até mais não couber espaço para o pecado. Amém? E é assim que o Senhor tem feito na minha vida. É isso que Deus tem feito em mim. E de lá para cá. Mas lembrando que não podemos sair da posição. Temos que permanecermos. E eu decidi no meu coração não mais me contaminar com o pecado desse mundo. Eu coloquei diante de Deus em oração que eu, Luiz, eu não quero mais voltar para onde Cristo me tirou. Eu não quero mais voltar para onde o Senhor me resgatou. Eu não quero. E eu não estou falando isso aqui de hipocrisia, não, meus irmãos. Eu estou sendo bem sincero, bem transparente aqui. Amém? Nas minhas orações eu peço a Deus para que Deus me dê força para vencer o pecado e as tentações que me rodeiam. Porque eu sei de onde Cristo me tirou e para lá eu não quero voltar.
Porque eu sei o que eu vivi naquele tempo. Dias de trevas, vazio, sem a presença de Deus. Eu quero viver sendo uma nova criatura em Cristo. Independente da situação, independente do problema, independente do vento, se a despensa está cheia ou não, se a geladeira está cheia ou não, se a família está com saúde ou enfermidade, se é luto, se é vida, eu quero viver em Cristo, sendo uma nova criatura. Eu coloquei isso diante de Deus em oração, sabe? Porque é uma questão de escolha. Nós é que escolhemos como viveremos diante de Deus. Somos nós, a escolha é nossa. Paulo disse para a igreja de Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. A escolha de se tornarmos uma nova criatura é nossa. O mover é do Espírito Santo. A transformação é do Espírito Santo. A libertação vem por meio do Espírito Santo. Mas o querer é do homem, é meu, é teu. Entenda isso, meus irmãos. Então, se você vive de aparência diante da presença de Deus, é porque você quer. Se você vive de hipocrisia diante de Deus, é porque você quer. Se você vive convencido achando que você é crente, é porque você quer. Porque a escolha é nossa. A escolha foi minha. A escolha foi minha. Renunciar, abandonar, não querer mais, mas querer a graça de Deus. Então a escolha é do homem. É isso que Paulo está dizendo para a igreja. Vocês têm uma escolha. Vocês que escolhem ser uma nova criatura em Cristo e Cristo em vós. Não viver mais como no passado, mas em novidade de vida. Em novidade de vida. Novidade de vida. E muitos estão vivendo hoje na presença de Deus de aparência porque querem. Porque querem. Por que querem, irmão Luiz? Porque não querem abandonar o pecado. Não querem abandonar o gostoso da tentação, porque para a carne o pecado é bom. Para a carne a tentação é boa. Se eu falar que não é, eu estou sendo hipócrita. Porque a carne ela quer pecar. A carne ela quer fazer tudo aquilo que contraria a palavra de Deus. Isso é fato. A carne quer estar nas baladas da vida. A carne quer estar sentada nos bares da vida, se embriagando. A carne quer estar no meio ali da Cracolândia, se drogando. A carne quer isso. A carne ela quer prostituir, adulterar, roubar. A carne quer isso. É o desejo da carne. É a cobiça dos olhos. A carne quer isso. Então muitos crentes hoje não querem abandonar o pecado, não querem abandonar o cigarro, não querem abandonar a bebida, não querem abandonar a mentira, não querem. Não querem. Muitos crentes não querem abandonar o Big Brother, a Fazenda, as novelinhas, não querem. Os reality shows da vida, não querem. Muitos crentes não querem abandonar as músicas que não louvam a Deus. Muitos crentes estão presos nos pagodinhos da vida, nos hip hop, nas musiquinhas sertanejas, na pisadinha. Muitos crentes estão envolvidos nos sites pornográficos, em adultério. Tem até a família fora, filhos fora do casamento. Eu vou falar, Jesus. Porque não querem largar. Muitos crentes estão envolvidos com coisas ilícitas, que não agrada a Deus. Ah, mas é o diabo. Não, querido. O diabo não obriga ninguém. O diabo apresenta. Apresenta. Aprenda isso. O diabo apresenta. Em Mateus capítulo 4, no versículo 4, a palavra diz que Jesus ele foi levado ao lugar mais alto, no pináculo. E Satanás mostrou para ele todos os reinos e a glória de todos os reinos e lhe ofereceu: tudo isso te darei, se prostardes, me adorardes. Entenda isso. O diabo obrigou Jesus? O diabo pegou no pescoço de Jesus? Não, queridos. Ele ofereceu de bandeja: me adore e eu te darei. E é assim que o diabo faz hoje. O diabo oferece.
para mim e para você. Agora, se você vai pegar, se eu vou pegar, aí é com cada um de nós. Mas podemos dizer não. Podemos dizer não. Temos que querer. Temos que querer. Então não tem essa, meus irmãos. Ah, mas foi o diabo. Que diabo o quê, meu irmão? Foi você que quis pecar. Foi você que quis cair. Foi você que quis ceder ao pecado e à tentação. Simplesmente é isso. Como eu digo, como eu disse, eu falo porque eu vivi assim. Eu vivi assim. Eu sou carne, querido, igual vocês, ó. Eu não sou super crente. Eu sou carne, falho, pecador. Sou o pior dos pecadores. Carente da misericórdia de Deus. Ai de mim se não fosse a presença do Espírito Santo. Ai de mim se não fosse o verbo que se fez carne, Cristo. Ai de mim se não fosse as suas misericórdias. Ai de mim, queridos. Então eu estou falando, meu irmão, o que eu vivo, o que eu vivi, o que eu vivo. É assim. Se você hoje decidir no seu coração abandonar o pecado, não mais se corromper com as coisas desse mundo, e se voltar para Cristo, e dizer, Jesus, transforma o meu coração, Pai. Não quero mais viver como vivia. Eu quero me tornar uma nova criatura em Ti. E ter a Tua presença. Deus te transforma, querido. Deus te transforma. Porque o único interessado para que você não se torne uma nova criatura em Cristo, e viva em Cristo, e Cristo habite em ti, é o diabo. É Satanás, o Belial, a antiga serpente. Ele quer aprisionar o homem, o quanto ele puder no pecado. E a mulher, o quanto puder no pecado. Amém, queridos? Isso aqui é muito sério, meus irmãos. Isso aqui é muito sério. Amém? Ah, irmão, como eu sempre digo. Ah, irmão Luiz, essa palavra é dura. Não é não, amigo. A palavra de Deus nunca é dura. A palavra de Deus é alívio. A palavra de Deus eu posso dizer que é um remédio para a alma. A palavra de Deus é viva e eficaz. Não é dura não, meu irmão. Duro é naquele dia, como está em Mateus capítulo 7, versículo 21. Naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor. Perdão, Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E qual é a vontade do Pai que está nos céus? Que nós viemos a fazer? A viver em Cristo. Sendo uma nova criatura. Fazendo a vontade do Pai. E aí Jesus vai dizer o quê? Isso aqui é duro. Isso aqui que você vai ouvir agora é duro. Jesus vai dizer naquele dia, Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Isso é duro. Isso é duro. Ouvir naquele dia, da boca de Cristo, o Santo, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Isso é duro. Amém? Isso é duro. Isso é duro. Agora, a palavra de Deus, ela não é dura, querido. A palavra de Deus é para que o homem se conserte. É para que a mulher se conserte. E se alinhe de acordo com a vontade de Deus. Amém? A palavra de Deus, ela vai de encontro ao erro na minha vida e na sua vida. Amém? É muito bom ouvir palavras de bênção, né? A porta vai se abrir, Deus vai abençoar. É muito bom, querido. Também gosto. Gosto. Mas de nada vale a porta se abrir. De nada vale Deus abençoar. Se a maior, eita glória, se a maior bênção não estiver em nós, e nós nele, Cristo Jesus,
Cristo Jesus, o Salvador, o Messias, aquele que tem poder, ou melhor, o único que tem poder para perdoar pecados e salvar o pecador da condenação, da ira de Deus que está por vir sobre essa terra. Amém, meus irmãos? Então, queridos, reflitam sobre essa palavra. Reflitam. Em nome do Cordeiro de Deus, em nome de Cristo, reflita sobre essa palavra. Amém? Então, meus amados, essa é a palavra de hoje. Que venhamos a vivermos como nova criatura em Cristo e Cristo em nós. Em novidade de vida. Não mais nas obras da carne do passado. Mas que hoje venhamos a vivermos em Cristo, tendo conosco os frutos do Espírito, a presença do grandão da Galileia. Amém? Em nome de Jesus. Esse é o tempo, meus amados. Esse é o tempo. Estamos vivendo um tempo, uma geração de crentes vazios. Eu vou repetir, de crentes vazios. Vazios. Que precisam nascer de novo da água e do Espírito, se tornar uma nova criatura em Cristo e viver o Evangelho. A dificuldade hoje da igreja, de muitos crentes, é o quê? Abandonar o pecado, renunciar à carne, dizer não para as coisas desse mundo. Porque o mundo seduz, o mundo é sedutor, o mundo atrai. O mundo atrai. Amém? O mundo atrai. E se nós não estivermos na torre de vigia, se nós não formos prudentes, esse mundo vai nos corromper. Vai, querido, se a gente não vigiar na terra, a gente cai no pecado. Então por isso que temos que andarmos atentos, sendo vigilantes, buscando a Deus, se enchendo do Espírito Santo, focando a nossa mente no céu e não nas coisas desse mundo. Não se embaraçando com aquilo que não condiz com a palavra de Deus. É desse jeito, meus amados. Amém? Em nome de Jesus. Então, queridos, essa é a palavra de hoje. Medite nela. Gálatas, capítulo 5. Perdão. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Oh glória! Por meio do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu quero agradecer aqui todos vocês que estiveram aqui, ouvindo a palavra de Deus. Que o Espírito Santo de Deus fale aos vossos corações nessa hora. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero agradecer a todos vocês que compartilharam essa mensagem. Todos vocês que curtiram essa mensagem, todos vocês que começaram a seguir o perfil Luiz Alberto, que Deus vos abençoe. Como eu sempre digo, eu não vejo vocês como números. Amém? Eu vejo vocês como almas. Pelo que vocês são, almas. Porque Cristo se entregou na cruz, não para salvar números, mas para salvar almas. Amém, meus amados? Em nome de Cristo Jesus. Então esse é o tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está por perto. Amém? Beijo no coração de vocês. Amo vocês em Cristo. Uma boa noite. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Você que não está seguindo o perfil, siga lá o perfil Luiz Alberto, para que você ouça a palavra de Deus. Tem mensagens que vão edificar a sua vida. Amém? Como eu sempre digo, eu não estou aqui para agregar seguidores, a intenção não é essa. Amém? Eu não estou aqui para pedir seu Pix, não estou pedindo aqui para que você deposite tanto na minha conta, não, queridos, não. O meu único intuito aqui
é vos anunciar o Evangelho de Cristo. É vos dizer que Jesus está voltando e que é tempo de buscarmos a Ele, se enchermos dele, se fortalecermos nele. E você que está afastado, retorne. E você que não entregou a sua vida, entregue a Ele, em nome de Jesus. Amém? Eu sou bem sincero, sou bem transparente. Eu também não estou aqui para poder bater meta, não. Porque a palavra de Deus ela não pode ser comercializada. Eu sou bem sincero, sou bem transparente. Eu também não estou aqui para poder bater meta, não. Porque a palavra de Deus ela não pode ser comercializada.